Bem-vindos, alunos do sexto ano, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton. Esta é a aula número 65 de História. Não se esqueça de fazer a atividade, postar no Classroom. E se você está assistindo pela TV, de levar na escola as suas atividades. Com o nome, número, a turma direitinho, para os professores poderem te avaliar e conferir a sua presença. Ok? Vamos lá, então. Os objetivos da aula de hoje serão explicar a formação da Grécia Antiga, essa é a nossa última aula sobre Grécia Antiga, com ênfase nas transformações sociais e culturais. Vamos, na aula de hoje em particular, conhecer a religião na Grécia Antiga, relacionando-a às influências nas sociedades atuais, a religião cívica e a religião doméstica. Então, antes de seguirmos adiante, antes de tomarmos o próximo passo, recuamos um pouquinho para tomar impulso, antes de saltar adiante, lembrando que na última aula nós vimos os heróis gregos. Sim? Entre os heróis gregos, vimos ali o Héracles, né, que os romanos chamavam de Hércules, vimos o Teseu, e a história do labirinto e do Minotauro, né? E o herói Aquiles, que foi importante na Guerra de Troia. Guerra de Troia, o professor lembra que nós vamos retomá-la novamente quando falarmos de Roma. Não se esqueça, esses povos não estão isolados, não são ilhas. A gente estuda em capítulos à parte, né, em capítulos separados, mas são histórias que, na realidade, se entrelaçaram. Bom, a princípio, deem uma olhadinha, por favor, aqui. No final da aula passada, nós tratávamos dos Jogos Olímpicos, que eram cerimônias religiosas também, além de serem, obviamente, um treinamento militar, com ênfase na preparação física, né? Esta imagem é uma cópia de uma estátua feita pelo escultor grego Miron, o Discóbulo. Essa é uma cópia romana, tá? Feita a partir do original que se perdeu na história. O Discóbulo, o lançador de disco, ele é um símbolo do atletismo. Até hoje, vejam nessa primeira atividade, que ele é também utilizado. Então, você tem ali à direita, naquela imagem, uma representação de um símbolo da educação física. Aparece ali no centro da imagem um contorno, né, bem nítido, que faz nos reconhecer a estátua, né, do Discóbulo, na mesma pose que o Miron colocou o atleta olímpico da Grécia Antiga. Então veja, hoje, um profissional de educação física, uma ciência, né, uma graduação, ela tem como símbolo também algo que relembra um elemento da mitologia grega. Ok, na atividade 1 você vai responder o seguinte. Número 1, o que é representado na figura central? E 2, quais outras modalidades esportivas você pratica nas aulas de educação física? Daqui a pouquinho voltamos com algum comentário.
Fez a atividade? Vamos às respostas. Ó. Na figura central do símbolo da educação física está representado o discóbolo, o lançador de disco, numa referência à estátua de Miron, o escultor grego. E as outras modalidades esportivas que você pratica em educação física? Claro, uma resposta pessoal conforme a tua escola, conforme o bimestre e conforme se você está no ensino fundamental regular e o professor separou dessa ou daquela maneira, né, os esportes que a gente pratica na escola, ali um basquete, um voleibol, um futebolzinho, pode ser um pimbolinho ou qualquer outra modalidade esportiva, né? O profissional da educação física que atua na escola, o professor de educação física, então todos eles, o símbolo geral dessa ciência que trata do corpo hoje é a educação física. No tempo dos gregos, isso era feito como parte de uma grande competição, que envolvia elementos mitológicos, né? Lembra-se que as Olimpíadas em Olímpia eram feitas em homenagem, em honra a Zeus. Muito bem, vamos adiante. Na aula de hoje nós vamos estudar aí a religião grega em dois aspectos, o que a gente chama de religião cívica, que é mais coletiva, mais pública, e a religião doméstica, que tem um aspecto privado. A religião cívica se baseava na ideia de que alguns deuses protegiam as cidades. As divindades políades eram aqueles deuses que cada cidade tinha como protetor especial. Lembre assim, ó, a cidade grega é chamada de cidade-estado. O que isso significa? Significa que elas eram bastante independentes umas das outras, que a Grécia não forma um império com capital única, como nós vimos lá nos persas já, né? Estudamos. Cada cidade bastante independente, com administração, uma forma econômica, até moeda, e aspectos religiosos também particulares. Então, a cidade-estado, ela era bastante independente. Entretanto, a religião grega, em geral, era um elemento de coesão social, ou seja, esse aspecto cultural, os elementos que formavam a religião grega, davam aos gregos um sentido de unidade, apesar deles viverem em cidades que administrativamente não tinham nada a ver uma com a outra. As divindades políades eram um símbolo dessa unidade administrativa que nós chamamos de polis, as cidades-estado gregas. Junto com a divindade e relacionado a ela estava o templo. Cada cidade esmerava muito na construção do templo. O templo era um símbolo da polis. Cada uma das cidades cuidava de fazer um templo num lugar mais alto, a chamada Acrópole, o lugar mais alto da polis, né? O lugar mais alto das cidades. Aliás, uma prática que hoje nós observamos aqui no nosso estado. Muito provavelmente na sua cidade, se tem uma igreja catedral ou se tem uma paróquia mais antiga, ela preferencialmente era localizada num ponto mais elevado, como é a Catedral Basílica aqui em Curitiba, na capital do nosso estado. Localizar a igreja num local mais alto não é uma invenção cristã, né? É também um elemento que a mitologia já trazia. Mais próximo dos deuses, né? Está mais perto dos céus, a região da Acrópole. Lá em Atenas, em particular, ficava o templo que nós chamamos de Pártenon. Logo nós vamos ver sobre ele, que é o templo talvez mais famoso, uma das figuras mais famosas da arquitetura mundial. O templo representa, ele simboliza o poder da cidade, também a organização social e nos seus aspectos econômicos. Tanto que em alguns momentos em que a cidade prosperava economicamente por meio de conquistas, né? Ou Atenas, lembra da Confederação de Delos, a Liga lá, liderada por Esparta, que você já estudou, cada momento que uma dessas cidades-estado ganhava hegemonia na Grécia, os seus templos eram construídos ou reconstruídos, e sempre de maneira mais magnífica, mais grandiosa, como um símbolo também das conquistas econômicas. O templo tinha um modelo básico que era o formato retangular. Em torno do templo havia uma série de colunas, uma colunata chamada peristilo. No interior, uma cela, cella em latim, que os gregos chamavam de naos. Isso é importante para o seguinte, ó. Você já viu em célula, lá em ciências, né? Em célula que é uma cela pequena, né? É como se fosse um quarto pequeno. Uma cela é o nome que também nós damos para os aposentos de um monge, né? É um quartinho, um quarto pequeno, um ambiente fechadinho, naos. Naos, ou cella, é onde o grego guardava, onde ficava a estátua do deus.
Estátuas às vezes grandes, né? Lembra-se do deus Zeus, a estátua do Zeus olímpico, tinha 10 ou 15 metros de altura, né? Não eram pequenas. Era no centro, né, no coração do templo que ficava a estátua do Deus, porque havia a ideia de proximidade do Deus com a população. Não é uma ideia de divindade transcendente, não era um Deus que estava distante em outro local. Eles habitam o Monte Olimpo, que está logo ali, né? E na sua estátua, a presença do Deus se corporificava, ela se manifestava. O templo grego não era um local de culto interno. O povo ficava fora dessas colunas, do chamado peristilo. A imagem é mais ou menos esta. Veja aqui no seguinte. Uma representação esquemática, você tem um modelo clássico, né? À esquerda, uma planta baixa, representado, logo embaixo ali está escrito peristilo, pequenininho. A Secretaria de Educação depois te disponibiliza os slides dessa aula. Você tem também lá o Trilhas da Aprendizagem e essas imagens vão estar lá, ok? Mas ali embaixo você já pode ver peristilo, que é o nome dessas colunas, os pontinhos que você vê ao redor do templo. E lá dentro o naos, né? Depois numa pequena entrada chamada vestíbulo. O naos ali representa um local anterior onde está a estátua, e no caso aqui de Atena, porque esse é um templo que esquematiza o Pártenon, aquele templo famoso que o professor comentou, que fica em Atenas, um templo à deusa Palas Atena. Na imagem à direita, você já vê ali em cortes, né, as colunas em volta, e dentro, lá mais fechadinho, ficava protegida a estátua do deus. Observe o seguinte. O templo, ao contrário do que nós imaginamos hoje, né, que a gente vê mais comumente, que é um local para a reunião dos fiéis dentro do edifício, o templo grego ele era um local para reunião fora, o povo ficava do lado de fora. Os sacerdotes entravam, as vestais, né, algum oráculo que era feito do lado de dentro do templo. As incensações da estátua, né, dentro do lado, da parte de dentro do templo. Os romanos também faziam assim. Os primeiros templos cristãos que vão inverter essa perspectiva e o povo vai ser o foco do culto, né? Então, o templo vai ser modificado em sua estrutura arquitetônica para abrigar a comunidade, abrigar a assembleia. Então, esta é uma diferença, são uma das mudanças, das transformações que ocorreram na perspectiva religiosa, que também se reflete na arquitetura. Okay? Aqui, no seguinte slide, nós temos uma atividade para pensarmos sobre isto. A atividade 2 diz o seguinte: a Grécia Antiga tinha uma certa unidade religiosa, apesar de ser politicamente fragmentada. A religião grega era, letra A, cívica, porque havia os deuses próprios da cidade, as divindades políades. B, praticada por políticos, que em busca de votos frequentavam as igrejas. C, familiar e monoteísta. Ou letra D, popular, pois considerava sagrado o trabalho manual. Daqui a pouco fazemos a correção.
Ok? Vamos corrigir. A alternativa correta está na letra A. Era uma religião cívica, porque havia os deuses próprios da cidade, as chamadas divindades políades. Dê uma olhadinha nesta imagem. Você tem ali a Acrópole de Atenas, vista à distância, é uma fotografia feita à distância. É claro, você vai observar também alguns guindastes, né? É uma imagem atual, esses guindastes, obviamente, não estavam presentes no tempo em que foi construído o Pártenon, que é o que você tem lá no alto. A Acrópole, então, você observa nitidamente que é um pedaço de rocha, né? Você tem uma elevação rochosa e em volta e em cima foram feitas construções. Veja a dificuldade e o nível técnico que já havia alcançado o povo grego na antiguidade para levantar uma obra magnífica como o Pártenon no alto de uma região de tão difícil acesso. Na próxima imagem, você tem a mesma fotografia de mais perto, né? É um outro ângulo, mas o templo é o mesmo. O templo chama-se Pártenon, é o templo dedicado a Palas Atena, a deusa Políade, que era a protetora da cidade de Atenas. A deusa da sabedoria, a deusa das artes também a deusa da justiça, ok? Ali em volta é bem fácil você ver as colunas, né? Como o professor havia comentado, é no chamado peristilo, essa colunata externa. E a gente dessa foto não consegue observar o interior, mas perceba, a comunidade, o povo, quando se reunia para celebrações religiosas, em honra a Palas Atena, se reuniam do lado de fora. Por isso essa quantidade grande de pedras e alguns restos de construções, que era para abrigar o povo sentava, o povo ficava ali do lado de fora. Dentro do templo, a estátua da Palas Atena, que era abrigada. Tinha telhado, né? Claro, hoje nós só vemos as ruínas, mas a partir delas conseguimos imaginar e reconstruir mentalmente a beleza, o esplendor dessa construção antiga. O professor vai lembrar uma coisinha a mais. Acompanhe aqui comigo. Palas Atena, a deusa protetora da cidade de Atenas, ela foi gerada a partir de Zeus. Há várias narrativas. Uma delas diz o seguinte: Zeus teve uma dor de cabeça terrível, ele não sabia o que era. E ele pede a um outro deus, talvez Hefesto, que era o deus da metalurgia, né, o deus dos vulcões, né, que abrisse a sua cabeça com um machado. E não é que o amigo faz o favor, né? E ao abrir a testa de Zeus, Atena sai inteira, já adulta, pronta, de dentro da mente de Zeus. Tem uma simbologia bastante interessante, né? Essa cultura, esse elemento da cultura grega que é simbolizado na deusa da sabedoria, né? Essa sabedoria sai pronta da cabeça do deus que era o líder dos olimpianos, né? Era o deus mais poderoso. Sai pronta, ela sai acabada. Não é uma cultura, conforme a mentalidade do mito, não é uma cultura a ser construída. É uma cultura que já está pronta, portanto, o papel do professor, filósofo, é transmitir, é repassá-la com o máximo de fidelidade. Deusa Atena, então, que nasce da cabeça de Zeus. Veja, nasce sem fecundação, né? Zeus não tem uma parceira, e não é um casamento de Zeus que nasce Atena, ela nasce sozinha da cabeça de Zeus. Por isso, Pártenon, que é o templo de Atenas, é uma palavra que você vê em ciências. A professora de ciências, quando fala das abelhas, diz que algumas abelhas nascem também sem fecundação, né? A rainha põe um ovinho e aquele ovinho sozinho, sem o zangão, ele cria uma outra abelhinha e o processo chama-se partenogênese. Partenogênese é o nome do processo de nascimento de um outro ser vivo sem fecundação, porque ele lembra como Atena também nasceu sem fecundação, sozinha, pura, da cabeça de Zeus. Ok? Muito bem. Na atividade número 3, nós lembramos esse templo. O Pártenon, uma das mais belas construções da antiga Grécia, foi erguido em homenagem a qual divindade grega? Letra A, Zeus. B, Hera. C, Atena. D, Apolo. Ou E, Ares. Daqui a pouco corrigimos.
Ok? Vamos fazer a correção da atividade número 3. A resposta correta é a alternativa C, Atena. Ok? Vamos adiante. Então, nós já vimos aqui, ó, nós vimos a religião cívica, que é esse aspecto social, mais coletivo, de uma religião pública, que tem um Deus que simboliza, que representa a cidade, um templo próprio em cada cidade. Mas também tem uma religião doméstica. O grego não dissociava as duas coisas, nós fazemos uma distinção teórica, mas para o grego não são duas religiões diferentes. Só nos interessa fazer a distinção porque nós consideramos que pública, coletivamente, né, a religião tem esse aspecto de coesão social. O professor volta a repetir porque é um termo bastante importante. Coesão é deixar junto, né? Coesão social, então, é aquele aspecto da cultura grega, representado pela religião, que fazia com que os gregos se sentissem todos membros de um mesmo povo, apesar de morarem em cidades-estado independentes, separadas umas das outras. Na religião doméstica, você tem uma relação pessoal do grego com o além, né? Com o transcendente, com seus deuses. Jean-Pierre Vernant, que é um grande estudioso da cultura grega antiga, disse o seguinte: não praticar a religião significaria não ser completamente si mesmo, como ocorreria a alguém que se esquecesse de seu idioma. A religião grega, portanto, é uma parte da vida do cidadão. Ela não é uma religião revelada, é o que o professor vai lembrar nesse próximo slide. Não é uma religião feita a partir de uma revelação por meio de um livro, por meio de um texto. É uma religião feita a partir da relação das pessoas entre si, tem um aspecto religioso e social, da casa com a polis, com o grupo, ele é doméstico, ele é cívico, e é uma religião que relaciona o sobrenatural com o natural. Muito diferente da nossa maneira de pensar religião hoje, né? Nós somos muito influenciados pelo cristianismo, mesmo que nem todos sejamos cristãos, mas a influência é grande da nossa cultura brasileira que herdamos dos portugueses. Então o professor chama atenção para esse aspecto que é bastante diferente. Essa não é uma permanência, essa é uma mudança, é uma transformação na maneira de se ver a divindade e na maneira de se relacionar com ela, na maneira de ver a religião. Sim? Também o divino e o mundano, o que para nós não se mistura, para o grego é uma coisa bastante prática. As celebrações a Baco, né, a Dionísio na Grécia, a Baco lá para os romanos, eram celebrações que envolviam vinho, bebida alcoólica, coisa que é basicamente impraticável. Nós não vemos isso acontecendo no Brasil, salvo em algumas práticas religiosas, em algumas religiões, em alguns locais. Não é o comum, entende? Não é o geral. Por quê? Porque nós temos a tendência de fazer a separação daquilo que é privado, né, a festa, a dança, daquilo que é público, como o exercício da religião. Vou repetir, não é uma permanência, isso é uma mudança. Para o grego, celebrar, por exemplo, Zeus era competir nu, né? Fazendo jogos, fazendo danças, fazendo competições físicas. E a celebração de Dionísio envolvia danças, envolvia paqueras, envolvia a bebida alcoólica, envolvia o vinho, né? Ele era assim o patrono da produção vinícola, ok? Então é isso que o professor quer dizer. A religião grega, ela não é um setor à parte, separado da vida familiar, pessoal, profissional, política ou do lazer, como disse aí o Jean-Pierre Vernant. Não é uma religião separada do pessoal e do público. Héstia, a deusa do lar da família, era também a deusa da cidade. Veja a imagem dela. É uma representação, é uma cópia também romana de um original grego perdido, mas o fogo de Héstia, que é a representação da chama das lareiras, que aqueciam tanto os lares quanto os templos, nos recordam dessa unidade. Vejam aqui com o professor, por favor. Então, Héstia é uma deusa importante e é com ela que o professor encerra esse aspecto, né? Nós temos uma religião cívica, que é muito importante como elemento de coesão social. Héstia, na inauguração, na fundação de uma cidade grega, era honrada com uma grande fogueira que se acendia. Mas ela também era lembrada na religião doméstica. Em cada lar tinha um fogo, tinha uma lareira, tinha uma fogueira, tinha um fogão a lenha. Não se esqueça, ninguém usa fogão a gás, não tem fogão elétrico, né? É um fogão a lenha, basicamente, que é utilizado em casa para aquecer, para iluminar e para se fazer o alimento. Héstia é representada naquele fogo. Uma deusa que também era lembrada no aspecto social como símbolo do início de uma nova polis
É também lembrada quando começa uma nova família. Cada casa, quando iniciava, se acendia também o fogo e se lembrava a Héstia, né? Que ali começava uma nova representação da polis como um todo. A família se espelhava na polis e a polis se reproduzia na organização familiar. Okay? É uma ligação bastante importante aí desses dois aspectos e a deusa Héstia acho que é o melhor símbolo para isso. Vamos adiante na atividade número 4, recordar essa questão. Os gregos praticavam, além do culto público, uma religião doméstica, que era, letra A, simplesmente um culto feito aos fins de semana, B, parte de sua vida, como o trabalho e o estudo, C, uma forma de separar a religião da vida pessoal, D, uma imposição do governo, ou E, uma invenção das elites para controlar o povo. Já voltamos com a resposta. Vamos fazer a correção.
A resposta certa é a letra B. A religião doméstica significa que a religião para o grego é parte da sua vida, como o trabalho e o estudo. Um quiz para encerrarmos esse conteúdo. Na fundação das cidades gregas, era comum se acenderem uma grande fogueira em homenagem à deusa protetora. Protetora do quê? Letra A, do exército. B, dos políticos. C, dos revolucionários. D, da metalurgia. Ou E, da família. Já voltamos com a correção. Vamos à correção? A resposta correta do quiz está na letra E, da família. Muito bem, nós na aula de hoje estudamos a religião cívica e a religião doméstica na Grécia Antiga. Na próxima aula, vamos começar uma introdução à história de Roma Antiga, que se desenvolve através da monarquia, do império, da república.
Esses 3 aspectos políticos que nós vamos ver adiante, nós vamos só comentá-los na nossa próxima aula, quando falaremos especificamente sobre a fundação da cidade, ok? Não se esqueça, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Até a próxima.